Oferecimento. Promoção de aluguel Ibagi. As melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. E Queris. Pensou Móveis, pensou Queris. A número 1. Olá, boa noite. Para uma retomada sustentável da economia, é preciso encaminhar soluções para questões estruturais que foram negligenciadas nos últimos anos, além da retomada da sintonia entre o Executivo e o Legislativo. As afirmações não são minhas, evidentemente, são do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, que realizou uma palestra na Fiesc nessa semana. E, além disso, ele falou que são necessárias também medidas como a simplificação nos ambientes regulatórios e tributários, incluindo PIS, COFINS e ICMS. Outro dado de destaque que nós temos aqui é de que o país tem a possibilidade de dobrar as suas exportações, fazendo-as chegar a 40% do PIB. Agora, como isso pode ser feito na prática, se no começo da semana nós tivemos a informação de que o Brasil optou por ficar de fora do maior acordo internacional nos últimos 18 anos, que reduz as tarifas para uma longa lista de componentes de informática. Por fim, a crise é real ou está no imaginário econômico coletivo, visto que alguns conseguem manter níveis muito bons de desempenho? A mesa está formada e o nosso debate sobre a sobrevivência na crise começa agora. O programa de hoje recebe, para falar desse assunto aqui conosco, a coordenadora regional do SEBRAE, na Grande Florianópolis, Soraya Tonelli. Também está conosco o professor de Economia da UFSC, Nildo Orix, e o secretário da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, Eduardo Volante. Além dos três aqui, nós vamos conversar também pela internet com a presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, Maria Tereza Bustamante, que está em contato conosco pela internet. Eu acho que nós temos as imagens para mostrar. Obrigado, presidente, pela gentileza mais uma vez da participação. Ela já esteve aqui conosco em outras ocasiões, também pela internet, porque está no norte do estado. E aí facilita a questão da tecnologia, para evitar o deslocamento nesse caso específico. Bom, além desses especialistas que aqui estão, nós contamos sempre com a sua participação também. O espaço é bastante democrático e conta com a sua manifestação pelos nossos canais, que são vários. Tem o facebook.com/conversas cruzadas, tem o twitter.com/conversastvcom, o nosso e-mail também, que é o conversas@tvcom.com.br, mas o mais eficiente e rápido, talvez, seja o WhatsApp. O telefone é o 4891884044, 91884044. Você pode se manifestar conosco, dando opinião, se concorda, se discorda dos assuntos que serão tratados aqui na mesa, e também mandar a sua pergunta, se for o caso, para o nosso número que eu falei. O programa de hoje está no ar em nome da promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Queris, pensou móveis, pensou Queris, a número 1. Bom, nós estamos ao vivo para todo o estado, são 10 horas e 6 minutos agora, temperatura de 20 graus em Florianópolis. Queria começar o programa mostrando trechos de uma entrevista que o nosso colega Renato Igor fez com o ministro durante a realização da palestra na Fiesc esta semana. Ele abordou basicamente 3 assuntos, as respostas são curtas, então eu vou pedir para que a gente mostre agora, pela ordem, evidentemente, para pontuar o nosso debate, daqui a pouco ouvir as opiniões sobre as falas do ministro. A primeira pergunta que o Renato fez para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, foi se a percepção da crise é maior, de fato, do que o problema que nós estamos vivendo. Um pouco do que eu falei ali na abertura, se essa crise ela realmente existe, visto que nós temos algumas empresas, alguns setores da sociedade, registrando crescimentos, ainda que no momento tido por muitos como adverso. Vamos ouvir o que disse o ministro. Eu não tenho dúvida, quer dizer, embora reconhecendo que nós temos aí um processo de ajuste na economia, que num primeiro instante produz uma contração na atividade econômica, mas eu constato que há assim um ambiente em algumas áreas que termina por amplificar a própria crise em função dessa percepção, a meu ver, que não encontra correspondência na realidade. Bom, outra questão
levantada pelo Renato para o ministro foi qual é o caminho, já que ele falou em reforma, qual é o caminho a ser seguido para que se consiga sobreviver a essa adversidade econômica? O caminho para a retomada do crescimento é nós podermos atuar em algumas dimensões no curto prazo. Por exemplo, a exportação é um canal importante para você poder trazer, contratar demanda externa, manter empregos no Brasil, ampliar os empregos. O estímulo ao investimento, o programa que lançamos de infraestrutura. Mas, para criarmos as bases para um processo de desenvolvimento mais vigoroso, precisamos promover reformas. Bom, e por fim, o ministro falou sobre qual é a estimativa dele de prazo para a retomada do crescimento. Olha, eu acho difícil falar em prazo, Igor, mas eu acho que nós estamos fazendo o que temos que fazer. O importante é saber se estamos fazendo o dever de casa. As medidas estão sendo adotadas, contingenciamento de gastos, realinhamento de preços, eliminação de subsídios. Portanto, seguramente essa ação vai reequilibrar a economia e a isso precisamos mover essa agenda em outras áreas, exportação, investimento, desburocratização, simplificação. Eu acho que em todas essas frentes nós podemos e devemos trabalhar e, sobretudo, trabalhar com confiança, porque o Brasil haverá de superar essas dificuldades. Bom, por isso, tendo essa exposição muito resumida da fala do ministro, que o Renato gravou com um telefone celular, por isso a qualidade não é das melhores, eu queria iniciar lá por Joinville, para daqui a pouco a gente abrir o debate por aqui também, com a presidente da Câmara do Comércio Exterior da Fiesc, Maria Tereza Bustamante. Presidente, obrigado mais uma vez pela gentileza em nos atender aqui no programa. Eu queria primeiro pedir uma leitura da senhora, se possível, sobre essa participação do ministro, a palestra dele, a senhora acompanhou certamente, e destacar o primeiro ponto que ele falou, dizendo que a crise ela é mais um alarde do que efetivamente um problema detectado. Ele acha que a percepção é maior, percepção de crise, e alguns setores amplificam essa sensação, enquanto que, na realidade, talvez ela não seja tão grande assim. A senhora concorda? Boa noite. Boa noite. O ministro tem uma vantagem, ele é empresário, ele presidiu por muitos anos a Confederação Nacional da Indústria, ele tem uma facilidade bastante ampla de poder se manifestar desde o ponto de vista econômico, mas também não podemos esquecer que ele veste uma roupagem de ministro, faz parte de uma plataforma política e ele está no dever de transmitir, acima de tudo, confiança e credibilidade ao que o governo está se propondo a fazer. O fato é que há uma crise, a crise é econômica e é política, é evidente que nenhum país vai à falência, e o que nós vivenciamos sempre em momentos de crise é que há espaço, há nicho de indústria, setores da indústria que conseguem aproveitar muito bem esses momentos de crise para fazer algumas revisões que lhes permitem, inclusive, aproveitar oportunidades, buscar algumas criatividades que foram deixadas de lado em momentos de alta demanda do mercado nacional. E eu diria que não há como se afirmar que todos os setores estão atravessando uma crise profunda. Não, há uma crise maior, sim, vivenciada pelo cidadão, vivenciada pelas empresas. Os indicadores mostram claramente isso, a alta taxa de desemprego, o dinheiro está caro, o real está caro. Então, nós temos que admitir, por princípio, que o momento demanda, sim, que nós, empresários, sejamos altamente criativos para conseguir contornar as dificuldades que se apresentam. Nem sempre elas são tão fáceis, elas têm custo, elas têm sacrifício, mas também não podemos admitir que seja o caos total e que simplesmente se cruze os braços, o que não me parece que seja o caso, porque o empresário catarinense dá cada vez mais demonstrações concretas de ser altamente criativo. Muitos de nossos empresários já estavam no mercado externo, estão aproveitando para revisar
custos, tentar fazer o máximo possível para colocar produto no exterior. E a proposta do ministro, o Plano Nacional de Exportação, tem aspectos positivos. Nem todos são tão viáveis de serem operacionalizados a curto prazo, mesmo porque não depende do ministério que ele preside, depende do legislativo, depende de outros setores do governo, mas naquilo que ele pode administrar, me parece que sim. Ele deu informações concretas sobre o uso, por exemplo, do PROEX equalização, que para o exportador é necessário, a retomada do Reintegra, mesmo que não a um curto prazo, mas só você ter a probabilidade de contar com o Reintegra é importante, o uso da possibilidade de ter um drawback facilitado para as empresas que têm maior fluxo de exportação, em um momento em que o dólar está caro, e que há uma matriz de importação de insumos e matéria-prima para uma empresa exportadora ter a facilidade de usar drawback sem tanta burocracia como é a proposta, é um sinal positivo. Então, tem vários aspectos do programa de exportação que ele lançou que, a meu modo de ver, podem operacionalizar rapidamente. Outros não dependem somente dele, mas já é bastante que tenham sido pelo menos pontuados no programa como uma perspectiva de trabalho a curto e médio prazo. Bom, a gente vai voltar daqui a pouco a ouvi-la e a senhora vai permanecer, na verdade, no ar aqui conosco o tempo todo, querendo se manifestar a qualquer momento, é só nos acionar. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a senhora daí de Joinville, a partir daqui de Florianópolis. O secretário da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, Eduardo Volante, está conosco também. Obrigado, secretário, pela gentileza da participação. Qual é a sua leitura, baseado no que nós ouvimos sobre o ministro e também no seu conhecimento e a sua percepção do mercado? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, senhora Maria Tereza. Boa noite, Soraya. Boa noite, professor Nildo. Como dirigente da Ordem dos Economistas, como economista, como empresário, eu vejo que há uma disfuncionalidade no atendimento a questões estruturais por parte do governo. Falta uma agenda de crescimento, a carga tributária excessiva, o juro é muito alto, a inflação volta de uma forma muito clara. E a origem disso são questões estruturais, não são questões simplesmente de ajuste acontecendo ou uma conjuntura tão momentânea assim quanto é o alegado pelas pessoas com uma agenda mais política, conforme a senhora Maria Tereza nos disse. Eu vejo que existe um grande ajuste de demanda acontecendo. O que é esse ajuste de demanda? Não é simplesmente uma diminuição de alguns mercados, são rendas trocando de mãos novamente. Então, grande parte de políticas públicas de distribuição de renda que foram feitas há alguns anos, hoje estão voltando a se concentrar em algumas mãos. E essas mãos são as mãos que conseguem se valer mais dessa economia criativa e aproveitar as oportunidades porque são mais capitalizados em si. Então, o que a gente vê é que houve uma distribuição de renda, houve uma melhoria na renda da população em geral, só que isso aí agora, nesse momento de crise, está voltando às mãos anteriores, está concentrando essa renda de novo. Então, quando o ministro fala sobre ajustes econômicos e ele fala com um simplismo que eu achei grave, não é muito mais profundo que isso quando você olha de um ponto de vista mais simbólico, mais abrangente da economia. Você vê dinheiro trocando de mãos para quem realmente sempre deteve capital e teve condições de aproveitar esses bons momentos, né, as oportunidades, um imóvel mais barato. Por exemplo, Bradesco, saiu ontem o relatório trimestral do Bradesco, faturaram 8 bilhões de reais a mais. Segundo o relatório de relação com investidores do Bradesco, que eu tive acesso antes de vir para a reunião, foram melhorias na administração, que traduzindo são demissões. Sim. E são operações no exterior, que é a exportação de dinheiro, que está se refletindo e equalizando um resultado financeiro negativo. Então, a Chevrolet está investindo no Brasil. Eles viram perder a liderança do mercado em 4 anos para a Fiat e agora para a Volkswagen e montadoras menores chegando perto deles, quase sendo ultrapassados pela Ford
empresa que foi a maior montadora do país. A matriz agiu, que é dos Estados Unidos. É um mercado emergente importante, a gente não pode perder. Vamos fazer investimentos. Então, há investimentos sendo feito, há pessoas que não estão sensíveis à crise, há um momento de bonança, há vagas sendo criadas. Só que há vagas sendo criadas lá em Alagoas. É uma hidrelétrica. Botaram 10 mil para a rua em outra hidrelétrica para contratar 2.600 lá. Criamos 5 mil vagas numa cidadezinha de 30 mil habitantes. Lógico, excelente, lindo. Mas a questão é o quanto se valoriza e se acha isso uma coisa tão boa diante de um cenário que, se você olhar de um ponto de vista mais holístico, mais abrangente, mais simbólico, que eu gosto de usar, ele é caótico. Bom, daqui a pouco a gente volta a Joinville aí para ouvir o outro lado. A gente vai avançar um pouco por aqui para ouvir todo mundo da mesa. Soraya Tonelli está conosco, coordenadora regional do SEBRAE, aqui da Grande Florianópolis. Obrigado pela gentileza mais uma vez da participação. O momento é esse descrito pelo Eduardo, e qual é a tua leitura também sobre a fala do ministro? Bom, nós percebemos que a crise ela não é tanto de percepção, na verdade ela é mais grave, exatamente como o Eduardo comenta também, em que pese que aqui no estado de Santa Catarina nós temos ainda indicadores que se destacam e são mais positivos com relação aos nossos colegas da região sul e no Brasil também. Por exemplo, o saldo de empregos, né? Negativo no Brasil, Santa Catarina ainda positivo, em que pese um número pequeno, de praticamente cerca ali de 20 mil empregos. As micro e pequenas empresas representam hoje praticamente quase 60% dessa massa de empregos no estado. Então, quando nós pesquisamos esse universo de pequenos negócios aqui no estado, e o SEBRAE realiza algumas pesquisas para medir, por exemplo, o índice de confiança das micro e pequenas empresas aqui do estado na economia. No último, se comparar no segundo trimestre, abril, maio e junho, numa régua de 0 a 200 pontos de índice de confiança, aqui no estado nós tivemos 97 em abril, 92 em maio e 95 em junho. Então, assim, é um índice que ele está ainda abaixo do ideal, que seria acima de 100, né? Mas que ele está permanecendo estável, ele não está com um decréscimo, né? E também uma outra pergunta que é feita também para os pequenos negócios, na sondagem conjuntural realizada pelo SEBRAE, qual é a sua perspectiva com relação ao aumento do faturamento, por exemplo. Então, no último trimestre, nós percebemos que a maioria, 46%, não a maioria dos 100, né, mas eu digo, 46% falam em diminuição do faturamento, 41% em estabilização e 13% apenas em aumento de faturamento. Então, aí dá um retrato realmente dessa questão, desse dado de percepção do empresário catarinense com relação à economia. Professor Nildo Orix aqui conosco, de Economia da UFSC, mais uma vez nos honrando com a presença. Professor, obrigado pela gentileza, uma boa noite. Qual é a sua leitura também de momento? Bem, boa noite, Felipe, boa noite aos companheiros de mesa, aos telespectadores. É um desastre, né? Esse ministro é de uma irresponsabilidade completa. Por quê? Ele foi o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Ele não é um acadêmicozinho qualquer, ele foi o principal representante, durante anos, dos industriais brasileiros. Então, você veja que é trágica a posição que ele expressa, porque é de um otimismo que eu não diria ingênuo, é cínico, porque sabe que a crise é muito grande. Por que a crise é grande? A crise é grande porque nós vamos chegar ao ano com uma inflação de 2 dígitos e não é uma crise fiscal. O problema estrutural que o Volante coloca é muito claro. O Estado brasileiro tem uma crise financeira que a mídia oculta, que os partidos políticos não querem tocar, que a Fiesc não quer tocar. Quero ouvir a representante da Fiesc que não quer tocar nisso, que o presidente da CNI não quer tocar nisso, que o governo não quer tocar. Eu vou dar o dado. Trouxe, especialmente para o programa. Isso aqui é a LOA de 2004, execução orçamentária, que foi executado. Isso aqui precisa ser dito, tinha que ser repetido. Rádio, jornal e televisão, dia, tarde e noite. O ano passado, o governo gastou em juros e encargos da dívida 170 bilhões. Gastou para amortização e refinanciamento da dívida, sabe o que é refinanciar? Rediscutir, passar para os bancos, 807 bilhões, quase 1 trilhão. Sabe quanto é que gastou
com todo o funcionalismo público, saúde, educação, cultura, segurança, cidades, etc., 237. Aí fica os políticos de quinta, meios de comunicação de massa, falando que nós temos um problema fiscal, que tem que ajustar o Estado, que tem que reduzir. Como? Com isso aqui é a LOA. Isso aqui foi o executado no ano passado. 1 trilhão. Vou repetir. 807 bilhões para amortização e refinanciamento da dívida. E a dívida não para de crescer. O que os banqueiros tiveram? Tiveram uma elevação da taxa de juros radical. Os industriais reclamam disso muito timidamente. Os industriais, irresponsavelmente, ficam discutindo que a carga tributária é alta. Sabe por que a carga tributária é alta? Porque o custo financeiro da dívida é gigantesco. É por isso que a carga para os funcionários da universidade que estão em greve. Não é para desafogar prefeitos e governadores. Não é para fazer um plano de investimento maior. Não é para pequenas e médias empresas. Esse carga tributária gigantesca, 37% do PIB, é para pagar juros numa dívida que só cresce. Fernando Henrique pegou com 64, deixou com 700, Lula dobrou para 1,5 trilhão e Dilma botou em 3 trilhões. E segue crescendo. Não há palavra, não há uma ação da Federação das Indústrias de Santa Catarina, de São Paulo, etc. Não há da Federação do Comércio, da Confederação Nacional do Comércio, não há da Agricultura, uma ação decisiva para bloquear. O último sujeito que falou em taxa de juros elevada no Brasil era o presidente da Coteminas, vice-presidente do Lula. E morreu silenciado. Então, esse é o principal problema. Claro, nós estamos recebendo uma inflação, e inclusive, algo que não tínhamos há muito tempo, Felipe, redução nominal de salários em São Paulo, está ocorrendo redução de jornada com redução de salário, que é a redução nominal de salário. Porque o metalúrgico que trabalha no ABC não pode, depois daquelas 2 horas, conseguir um outro emprego, porque naquele caos paulista não tem como fazer. E os empresários, como disse a representante da Fiesc, estão nadando já na bonança. Por quê? Porque teve uma gigantesca desvalorização cambial, que motiva as exportações. E sabe como é que o povo come, enquanto eles acumulam milhões nas exportações, que o ministro vem irresponsavelmente dizer, o português paga, e tu e eu pagamos, na padaria, o aumento do pão, na forma de inflação. Para os industriais, a desvalorização que aumenta a exportação. E para nós, a inflação no ponto. As reformas estruturais que nós precisamos é uma reforma que coloque no centro um artigo constitucional, que é a auditoria da dívida brasileira. Está na Constituição brasileira. A Fiesc não fala, a Confederação Nacional do Comércio não fala, a CNA da Agricultura não fala, os partidos políticos silenciam, os sindicatos dos economistas, a ordem dos economistas, as universidades, a maioria não fala sobre isso. A imprensa não fala sobre isso, Felipe. Eu pego o noticiário do que quiser do Brasil inteiro. O leilão da dívida pública é mais clandestino que a guerrilha na época de 68. Ninguém fala nisso. E consome as energias produtivas do país. Desemprego, inflação de mais de 2 dígitos, desemprego em massa, a redução do nominal dos salários e a crise, finalmente quero concluir com isso, ela é desigual. Tem gente agora, como os bancos, o Volante já colocou aqui, não foi só esse trimestre, todo o trimestre batendo recorde. Os bancos estão maravilhosamente bem. Os industriais e exportadores vão nadar no dinheiro com essa taxa de câmbio, de 4%. Vão nadar. Eu quero olhar aqui para a câmera e dizer, vão nadar no dinheiro. E nós vamos pagar nos preços. Por quê? Porque o grau de internacionalização da economia foi tal nos últimos anos que os insumos são importados. E de tal maneira que a desvalorização cambial implica que o empresário, até o do botequim, faz cálculo em dólar. Sim. E reajusta os preços. Por isso que não baixa a inflação. E o ministro mais obscuro da história republicana, que é Joaquim Levy, um homem do Bradesco, um executivo do Fundo Monetário, um sujeito sem qualidade intelectual alguma, comanda a economia com o beneplácito de todas as federações, as confederações do Brasil e com o apoio da mídia e do Congresso. No Congresso Nacional, o sistema petucano funciona. Petistas e tucanos apoiam Levy. Então, Volante, não é só o petismo. É o petismo abasilhada e o Demo, o PSDB, estão todos lá elogiando todos os dias um ministro de 5ª categoria, sem qualidade intelectual alguma, que não faz outra coisa que repetir manuais do Fundo Monetário que qualquer um dos nossos telespectadores pode ver na página. Esse é um desastre. Então o país está à deriva. E nós acabamos de sair de uma eleição.
E veja que esse programa que está sendo aplicado aqui, quero recordar, Felipe, foi reprovado nas urnas, porque esse programa foi anunciado pelo candidato do Aécio Neves, Armínio Fraga. Não vamos esquecer, o senhor Joaquim Levy foi secretário do Tesouro nos anos terríveis do Palocci. Nos 3 primeiros anos do governo Lula, do primeiro mandato, o secretário do Tesouro que cortava lá, de maneira impune e clandestina, era o senhor Joaquim Levy. Cortava sobre quem? Sobre os industriais, não. Veja, por último, sem abusar da paciência de vocês, o Plano Safra. O último Plano Safra 2015, aprovado pela presidente Dilma, dos quase 189 bilhões de crédito agrícola para a agricultura de exportação, 10 bilhões a mais para a agricultura familiar. 37% da nossa taxa de inflação é alimento. É o maldito tomate que a imprensa coloca como vilão. Isso é uma brincadeira. Estão gozando da minha cara e dos telespectadores. Ora, se nós quisermos enfrentar a inflação de alimentos, tinha que turbinar a agricultura familiar, que é mercado interno, e não colocar dinheiro de graça, quero repetir aqui, de graça, taxa de juros ultra vantajosa para uma agricultura de exportação, para exportar soja e alimentar gado na Europa. Então, o ministro, então, vem aqui, é um garoto propaganda. O garoto propaganda do quê? Da dependência do subdesenvolvimento brasileiro, que precisa ser mudado radicalmente. Bom, a gente vai fazer o intervalo para voltar daqui a pouco com a palavra da presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, Ana Maria Tereza Bustamante, que está conosco pela internet. Então, são 10h29, por isso a necessidade de intervalo agora. Em 1 minuto e meio nós estaremos aqui de volta. Até já.